Fala, emergencistas! Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um podcast da Aura Educação e esse podcast vai ser muito especial. Eu trouxe duas médicas, duas amigas queridas aqui para vocês conhecerem um pouquinho, observarem como é um pouquinho da Aura Educação. E eu tô aqui com a Amandinha e com a Carla. Quero que vocês se apresentem um pouquinho pro pessoal aí. Oi, pessoal, eu sou a Amanda, eu sou de Belém do Pará. Conheci o Kaique através das redes sociais, como a maioria de vocês, né? E na época que eu conheci era tudo mato, né, Kaique? Sim. Kaique dava plantão ainda na porta, na sala vermelha, na urgência e emergência. E aí criou o primeiro curso, que foi o método AEP, curso 100% online. Me matriculei no curso. Tô matriculada até hoje, porque o meu curso é vitalício, né? E aí, através disso, isso me abriu muitas portas em termos profissionais, tanto de aprendizado, que na época eu também trabalhava com urgência e emergência lá em Belém do Pará, então eu tinha muita insegurança em trabalhar em vários temas, e aí eu me identifiquei muito com o Kaique, porque ele também vivenciava aqueles mesmos casos clínicos, então ele era também muito acessível de discutir. E aí acabei me matriculando nisso. Então, a gente tem um grupo VIP, né? O Kaique tem um grupo VIP desde a primeira turma. E eu comecei a responder. Eu sempre gostei muito de estudar. Comecei a responder. Até que um dia ele me convidou para fazer parte do grupo de professores, do grupo VIP, para ajudar a responder esses alunos também, que também passam por muita dificuldade. E hoje eu digo assim, quem dera se eu tivesse um grupo VIP quando eu era recém-formada. Verdade. Ajuda muito. Ajuda muito. Nossa, ajuda demais. Ali Tecnologia facilitou muito. Exato. Você tem alguém ali para te ajudar a responder, a ver um raio-x ali que você tá na dúvida, a conduzir um caso de um paciente grave, até a conduzir, assim, em termos burocráticos, que às vezes quando você é recém-formado você não sabe como a burocracia do hospital funciona. E aí, quando você é novo naquele local, várias pessoas vão tentar fazer com que você faça o errado, né? Então, assim, doutora, assina essa declaração de óbito do paciente que já nasceu morto, por exemplo. E aí, se você não sabe que você não tem que assinar, você vai assinar. Então, várias vezes a gente já deu essa orientação no próprio grupo VIP, né? De que isso não é função do médico que tá atendendo assistência pediátrica. Função do médico que assistiu o parto e é obstetra. Então, eu acho que isso ajuda e muito. Claro. Essa é a Amandinha. Fera braba aí, vocês vão conhecer um pouco mais conforme o podcast for avançando. E Carlinha, se apresente. Muito boa tarde para os meus colegas, primeiramente. Eu me chamo Carla Araújo, sou médica pediatra e eu sou também do Pará, só que eu sou um pouquinho mais distante de Amandinha. Bem mais distante. Você pega quantas balsas para estar aqui? Pego balsa, pego carro, pego avião, então sempre falo que eu gosto muito de vir para Brasília para conhecer todos os alunos, mas também que é um desafio vir para cá, né? Conheci Kaique através de Amanda. A Amanda e a gente já tem uma longa amizade aí, já tem quase 5 anos de amizade. Trabalhávamos juntas, também lá no mato. Eu e a Amandinha já tinha medo de estar na sala vermelha. Então, quando a gente começou, a gente só atendia a ficha verde. Quem dera, né, Amandinha, que a gente tivesse um grupo VIP ali para ajudar, né? Quem sabe a gente até estava em lugares melhores, né? Não tinha sofrido tanto. E conheci Kaique através de Amanda. A Amanda mandou uma mensagem para mim, convidando para participar do EPP. E Kaique super me acolheu junto com toda a equipe Auron. E hoje eu sou muito feliz aqui dentro. Cresço e aprendo demais com essas duas pessoas. Eu falo que a Amanda, ela é meu sol, né? Ela trouxe, iluminou cada vez mais meus dias aqui e me apresentou o Kaique também, que é sensacional. Que é, sim, essa pessoa que vocês veem aí no Instagram, é a mesma pessoa que tá aqui do lado, tá? Então, tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Kaique. E vamos meter ficha aí. É um prazer sempre. As meninas vieram com mais tempo agora, geralmente elas vêm no final de semana e vão embora. Agora elas ficaram uma semana porque a gente teve o evento presencial, que é a Jornada Emergência Pediátrica na Prática, que é a maior jornada de emergência pediátrica prática do Brasil. E logo na sequência agora, nesse final de semana, a gente está gravando aqui, quarta ou terça? Hoje é quarta-feira. A sexta tem um evento presencial da pós-graduação. Sexta, sábado e domingo, a galera da pós-graduação de urgência e emergência pediátrica e neonatal tá vindo pra cá pra gente bolar muito caso clínico, vai ser bem gostoso. Inclusive eu tenho uma surpresa pra eles, depois eu vou mostrar aqui no YouTube pra vocês, né? As meninas vão fazer surpresa comigo também. E pessoal, é isso aí, a gente vai bater um papo muito gostoso hoje.
eu só quero mostrar para vocês um pouquinho antes de onde surgiu a Áurea Educação. Eu já trabalhava no hospital há 10 anos, dando plantão, atendendo. Já estava muito bom naquilo que eu fazia, só que eu via meus colegas médicos errando diagnóstico, errando tratamento, errando doses, e aquilo foi me angustiando muito. E eu falei, pô, por que não sair da minha zona de conforto e ajudar um pouquinho os colegas médicos, ajudar um pouquinho a medicina do Brasil e ajudar as crianças? E foi aí que eu tive a ideia, chamei meu sócio, o Danilo. Depois vocês vão conhecer o Danilo, talvez alguns até já conhecem aí. E a gente montou esse projeto incrível. Tem cerca, quase 3 anos que a gente montou esse projeto. Então, nesses 3 anos, a gente já tem mais de 14 mil alunos e nosso foco e nossa grande ideia, nosso grande desafio é daqui 10 anos ter pelo menos 50 mil médicos. A gente está disposto a mudar a medicina de emergência pediátrica e a pediatria e a medicina como um geral no Brasil, e eu tenho certeza que a gente vai fazer isso junto. E não tem como eu fazer isso tudo, né? Não tem como a gente ter um grande projeto sozinho, é impossível. E aí que vem o convite dessas médicas aqui, da Carlinha, da Amanda e de outros tantos que a gente já tem na Áurea Educação. E é um presente poder conviver com essas pessoas maravilhosas, saber um pouquinho a realidade do Brasil, porque a gente está aqui em Brasília, elas são do Pará, outro está no Sul, outro está, enfim, em vários locais do Brasil. E trazendo eles, eu sei um pouquinho do que está acontecendo na realidade brasileira e elas me ajudam muito. Porque eu digo e repito, não tem como construir nada grandioso sozinho. A gente precisa de pessoas, precisa de seres humanos para ajudar a gente nesse processo. Eles estão vendo nós três, mas aqui atrás da gente tem mais 30, 40 pessoas na aula que estão ajudando a gente a realizar esses sonhos. Amandinha, só fala para o pessoal aí entender quais são os projetos que você está envolvido hoje na Áurea Educação, quais são os treinamentos que você dá, como é que é a sua participação aqui dentro. Então, hoje eu atuo como professora do grupo VIP, né, que é o grupo do WhatsApp, que a gente tem vários alunos inscritos, então eu atuo dando esse suporte, né, via online para vários alunos de vários casos clínicos, aluno no interior ali na fronteira do Brasil que pede ajuda, a gente está solícito de domingo a domingo. Eu trabalho também no método AIP, né, gravando aulas para o Dr. Kaique no método AIP, e também faço parte do grupo de professores da imersão Emergência Pediátrica na Prática, que é o curso presencial. E agora também no curso presencial da pós-graduação. Então, eu trabalho nos cursos presenciais, administrando as reanimações cardiopulmonares, discutindo caso clínico, simulações realísticas com esses alunos, para estimular o desenvolvimento, o raciocínio clínico, né? E o manejo desse paciente grave quando você não tem um diagnóstico de nada. Então, eu sempre gosto de trazer isso para os alunos da imersão do EPP, que é como manejar um paciente grave sem que você tenha esse diagnóstico inicial. Claro. Mas como estabilizar esse paciente ali nas primeiras horas para que você chegue no final mesmo, consiga elaborar as hipóteses diagnósticas. Então, no EPP eu trabalho com a reanimação cardiopulmonar, né? E no final de semana da pós, vou aí estar fazendo a nossa reanimação neonatal, que é a minha dos meus olhos. Amo fazer isso. Acesso venoso umbilical, vocês dois vão fazer? Exatamente. Quem vai Ela vai ficar com a Carlinha, eu vou ficar com reanimação cardiopulmonar, reanimação neonatal e com simulações genéticas também na pós-graduação. Então a gente vai estar recheado aí de conteúdo. Legal. E aqui na Áurea eu falo assim, a gente está falando de conteúdo, né? Sim. Mas aqui a gente ensina muito mais do que conteúdo. Sim. A gente ensina um pouco da vida, das motivações, porque não adianta nada ser um médico bunda mole, como eu gosto de falar. Um médico que não participa das coisas, que não tem a vivência. E eu falo muito isso, cara, como é que você vai se desenvolver como um médico bom, como um profissional bom, se você convive com um monte de médico bunda mole que gosta de fazer o serviço nas coxas, não gosta de estudar, não tem como. A gente é uma média das pessoas que a gente mais convive. Então, se você é o mais inteligente na mesa, alguém tá te puxando para baixo. Então, se coloque do lado de pessoas que você admira, que são melhores de algo para você aprender com elas e elas te levarem para cima, porque o trabalho é o local que a gente passa mais tempo durante a vida. Você vai passar a maior quantidade de tempo num lugar que você tem medo e do lado de pessoas medíocres, não faz sentido, né? Pelo menos mais da metade do dia ali um médico costuma passar. Pelo menos 12 horas de plantão. Quando ele não passa 24, 48, então ele passa grande parte ali mesmo no trabalho.
passar trabalhando odiando, ou então passar essas 12 horas dos 24 com medo de fazer alguma coisa, de acontecer alguma coisa, não dá. Então tem que ter mais segurança mesmo, e é isso que é o propósito da Auro. É trazer segurança para esse médico, para que ele trabalhe com mais, vamos assim dizer, em paz mesmo, com sua própria consciência. Né? Porque trabalhar assim como o povo trabalha, 48, 36 horas de plantão, e você trabalhar com medo de você ser aquele médico que se esconde no banheiro na hora que tem que tubar um paciente, né? Porque tem medo, não sabe. Total, Exato, tem medo. total. Então, assim, o propósito da Aura é justamente levar esse conhecimento e levar a pediatria para todos esses médicos. De maneira Né? segura. De maneira segura, baseada em evidências. Exato. Atualizada. Exato. E Atualizada. o pediatra mesmo, aquele que fez residência, ele só tá nos hospitais trabalhando na emergência dos grandes centros, como Brasília e São Paulo. No restante do Brasil, a gente sabe que quem coloca a mão na massa são médicos que estão Generalistas. formando, generalistas ou pós-graduados. Então, esse é nosso principal objetivo, atingir esse Sim. público. Lógico que também os residentes que querem melhorar, mas o nosso grande público-alvo, os nossos maiores quantidade de alunos são essas pessoas que estão lá no interior e estão precisando de auxílio para salvar essas crianças. Carlinha, e você? O que você faz na hora de educação? Conta um pouquinho pro pessoal. Eu comecei na aula de educação através da imersão, né, na prática, através do convite da Amandinha. E desde o início eu fiquei na intraóssea, né? Então a gente está ali, naquele momento, ensinando o momento do desespero. É aquele momento em que até o Kaique gosta de falar, a velhinha do plantão não conseguiu pegar aquele acesso, aquela senhora que costuma pegar acesso até do nosso tataravô, não conseguiu pegar acesso da criança, e aí é você, médico, que vai ter que decidir porque o paciente está chocado, o paciente está parado, e aí? Então a gente está lá para ensinar vocês, né, a fazer o intraósseo, que é o acesso para resolver o problema, aquele acesso que é emergencial e que pode passar qualquer tipo de droga, qualquer tipo de hidratação e que vai resolver o problema do paciente. Também estou na seção da punção lombar, né, que a gente também vê muito na realidade e tem aumentado também em casos de meningite. E precisamos principalmente desse procedimento para diagnosticar. E às vezes até fazer alguma medicação ali também, né? Então, no primeiro dia fica com esses dois tipos de procedimento. No segundo dia, que é o dia mais legal, né? Que a gente fala, que é o mais legal que realmente A gente frita o cérebro da galera. Frita o cérebro da galera e colocamos casos clínicos reais. Eu costumo trazer casos clínicos da minha realidade. Então, foi o que aconteceu comigo e a gente vai resolver ali juntos. Eu costumo dizer para os alunos que eles sabem o que fazer. Foram 6 anos de graduação, né? Às vezes tem pacientes que tem alunos que já têm um pouquinho de empatia com pediatria, já estudam um pouquinho mais a pediatria. Só que a gente está aqui para ajudar vocês a construir um pensamento lógico, um pensamento eficaz e um pensamento dentro das evidências científicas. Às vezes tem um outro profissional que sabe um pouquinho mais de pediatria, mas ele não está atualizado, né? Então a gente está aqui para construir e formular na cabeça dos alunos coisas que eles já sabem, mas para construir um pensamento lógico, né, para chegar a um diagnóstico eficaz. A Amandinha até falou que a gente está ali para resolver o problema e às vezes o diagnóstico principal fica um pouquinho depois. Por exemplo, um paciente chega com um diagnóstico principal de bronquiolite, mas ele está hipovolêmico. Você tem que pelo menos resolver a hipovolemia do paciente para depois a gente chegar num diagnóstico principal, que é bronquiolite, e seguir o tratamento da doença base. O que a gente quer? Que você, aluno, que você que está aí na porta, saiba resolver o básico e o que salva. Porque muita gente não sabe resolver uma hipoglicemia, por exemplo. Tem alunos que mandam mensagem pra gente, tô aqui desesperado porque não tenho uma glicose para resolver. A gente está ali para resolver isso. E é o que a gente mais recebe, né, no nosso grupo VIP, sobre essas perguntas do cotidiano e que salva o paciente. E a convite do Dr. Kaique, você agora professora da pós de pediatria, né, falando um pouco sobre a segunda parte que eu amo, que é a puericultura, né? Quem não sabe o que é puericultura é basicamente o segmento que a gente tem que fazer da criança desde quando está lá na barriga da mãe, então desde a consulta pediátrica lá no pré-natal, né, que a gente faz geralmente entre 33 e 35 semanas, já ali no último trimestre, até mais ou menos, eu costumo dizer que eu acompanho até 18 anos, né? Acompanha até grande, né? É grande. Então a gente fala muito sobre vitaminas, prevenção, suplementação, vacinas, prevenção de quedas. Então é um mundo que eu amo. E a convite do Dr. Kaique,
eu vou fazer parte agora como professora da Auron Educação da pós de pediatria. Maravilha, é isso aí. Vocês viram, a galera de peso sabe muito o que tá fazendo. Sempre que eu vou trazer alguém para minha equipe, tem que ter a nossa cultura. E qual é a nossa cultura? A nossa cultura é de muita dedicação, de trabalho duro, de gostar do que tá fazendo e de ter muito amor no que faz. Eu não quero pessoas ao meu redor, à minha volta, que são bons tecnicamente, mas não amam o que fazem, não se dedicam, não tem, como eu digo, tesão pela vida, aquele brilho no olho. A gente consegue ensinar tudo, mas aquele brilho no olho é muito difícil. Então por isso que essas maravilhosas estão aqui comigo e estão se destacando tanto. E eu queria, galera, falar um pouquinho sobre o grupo VIP. Oh, Trazer um pouquinho dos casos clínicos, quais são os maiores erros, as dificuldades, para quem tá vendo a gente agora falar assim, pô, eu tenho que ficar de olho nisso aqui, eu vou começar a dar plantão hoje, eu já dou plantão há algum tempo. O que que realmente eu tenho que ficar de olho? Primeiro, eu só queria explicar um pouquinho pro pessoal. A gente tem um grupo VIP de suporte. O que que significa isso? A gente tem um grupo no WhatsApp que tem 6 médicos. Eu, a Amanda, a Carla, o Tarcísio, que é ortopedista, a Priscila, que é radiologista, e a Suzane. É Suzane? Suzana, Suzana, sempre erro o nome dela. Suzana. que é dermatologista. Ela não conheço ela pessoalmente ainda, que é dermatologista. Então, imagina só, você tá no seu plantão, chega um paciente com sepse de foco pulmonar, e na hora você fica com medo, qual antibiótico eu vou passar? Você manda lá, a gente te responde. Qual droga vasoativa eu vou passar? A gente te responde. Pô, você tirou o raio-x, será que tem uma pneumonia? Será que tem um derrame pleural? A radiologista te responde. Você tá lá, o paciente torceu o tornozelo, tirou um raio-x, tem fratura ou não? A gente sabe que é muito difícil, né? Então, a gente está lá sempre para ajudar você. Esse grupo funciona de domingo a domingo. Quem participa dos treinamentos, pós-graduação, tem esse acesso livre durante um ano. Então imagina você ter 6 super especialistas para te ajudar de domingo a domingo. É incrível. Eu até brinco com a galera lá, ó, pode me ligar de madrugada, mas para caso grave, pereba eu tô fora, viu? Se me ligar por pereba, vou ficar puto. Mas caso grave, pode me ligar. E antes de darmos prosseguimento, eu quero falar um pouquinho por que eu criei esse grupo VIP. Foi algo que eu pensei, eu idealizei desde o início dos meus treinamentos, porque é o seguinte, se você participa de aulas gravadas ou aula ao vivo, você viu ali o que aconteceu, você já sabe um pouquinho, mas só quando você vai pra guerra realmente, que você sabe se você sabe ou não. É ali que vai surgir o medo, ali que vai surgir a dúvida. E esse grupo VIP, eu queria ter ele lá quando eu formei há 10 anos, ia ter facilitado muito minha vida. Então ele dá acesso a profissionais que estão nos lugares do Brasil e não têm acesso a um profissional para tirar dúvida. Porque é sempre bom ter alguém mais experiente, alguém que você confia para tirar dúvida. Então esse é o motivo da criação. Ele é um sucesso, a galera ama e é algo que eu quero continuar ali pelo resto da jornada. Inclusive, a gente recebe muitos casos e muitos depoimentos bacanas desse grupo VIP, que eu quero até ler para vocês. Uma médica que entrou na pós e ela mandou um depoimento ontem, foi ontem? Foi, Ontem, doutora Gabi. Olha só. Doutora Gabriela Barros. Boa noite, professores. Gostaria de relatar minha indignação. Com tanta falta de informação dos profissionais e fazendo essa pós, estou percebendo os absurdos das condutas que acontecem no dia a dia. Essa pós está sendo um ponto de chave na minha vida como médica e agradeço muito por ter escolhido fazer parte dela. Então vocês veem a transformação realmente que a gente está gerando na vida dos médicos e na medicina de emergência pediátrica do Brasil. E antes de falar com a Amandinha sobre o grupo VIP, eu já quero falar para vocês que eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição do vídeo, um link com todos os meus treinamentos. Tanto o método AEP, que é o online, quanto a jornada EPP, que é o método prático, quanto a pós-graduação. Então, o grupo VIP, e-book, vai estar tudo aqui embaixo. Se você quiser saber mais, clica nesse link. Você vai ser direcionado para uma página e é só preencher um formulário que minha equipe liga para te passar mais informações dos treinamentos. Amandinha, então me diga qual a importância desse grupo VIP e quais são os maiores erros que você vê ali para falar para o pessoal. Então, o grupo VIP, tá? O grupo VIP, ele é uma criação, assim, sensacional. Assim, desde o início, como eu falei, se eu fosse recém-formada, eu com certeza entraria num grupo VIP, porque é um grupo extremamente importante
de se tirar dúvidas, e a gente vê ali que as faculdades, elas estão deixando a desejar nesse quesito de formações do médico que trabalha na urgência. Então, a faculdade, ela está preparando o médico para estudar aquela doença de livro, como você mesmo fala, que existe doença, né, que acomete o paciente e doença que acomete livro. E a faculdade, ela prepara ali para o aluno estudar o rodapé de alguma coisa, de alguma doença rara, mas no dia a dia, todo mundo que entra ali tem aquela dificuldade, né, de como manejar o paciente que está na urgência, de como manejar esse paciente que chega. Então, o grupo VIP, ele traz justamente para a gente ajudar aquele aluno que está com dificuldade. E a nossa maior dificuldade, né, que a gente percebe, são coisas básicas, como o pessoal tem muito medo de fazer sulfato de magnésio, por exemplo, numa crise de asma grave, né, como manejar uma crise de asma grave. Então, o aluno tem muita dificuldade, às vezes, de manejar uma tosse, né, ele vai entrando ali na mente das pessoas e assim, tem vários, a criança está com tosse há 15 dias, o que é normal, o que é o esperado num quadro de pós-resfriado, né, e daí a gente auxilia a identificar os sinais de alarme para aquilo. Mas é comum a gente ver as pessoas pedirem xarope, antitussígenos, né? Para melhorar, para aliviar aquele quadro ali de tosse. Então, dificuldades básicas que deveriam ser sanadas, às vezes, no próprio cenário da faculdade e que não são. Então, a sulfatação, né, que é o uso dos sulfatos de magnésio na crise de asma grave, eu acho que é uma das principais dificuldades. A gente teve vários alunos, vários depoimentos que, assim, a primeira vez que usou... ontem. que a primeira vez que usou sulfato de magnésio foi quando a gente falou assim no grupo, mulher, faz sulfato de magnésio, Vai pode salvar. fazer que vai melhorar. E Vai que daí, eu tô aqui. vai que eu tô aqui do lado. E aí eu mandei no Eu tô privado a aqui. dose, calculei a diluição e tal. Essa aqui é a dose, essa aqui é a diluição. Corre em 4 horas, ou então antigamente faz em 30 minutos, né? E daí quando melhorou, uma aluna falou assim, mandou uma mensagem, doutora, queria lhe agradecer. Porque eu tava com muito medo de usar esse sulfato de magnésio, com muito medo do paciente, sei lá, parar. E eu entendo ela, porque na época da faculdade também é colocado aquele medo do que fazer no sulfato de magnésio. Só Eu cuidado, que é cuidado. tipo super perigoso, só faz em Exato. UTI. Exato, só faz um Não tem TI. esse vai negócio, fazer... né? Não, Só vai a dose fazer- que faz abaixo. Não, tipo assim, eu vejo muita galera falando assim, isso só pode fazer em UTI. Não, você tem que fazer pra salvar a vida do paciente onde ele estiver. Até você Não tem transportar ele pra UTI. Tem gente que fala assim, só posso entubar na UTI. Então eles vão deixar ele morrer. Exatamente, entendeu? Então, assim, não existe. Às vezes você não tem acesso à UTI, às vezes a gente vê o paciente, o nosso aluno não tem acesso nem à gasometria. Tá lá na beira da porta, ele assim, do interior, né? E aí não tem, não, doutor, não tem nem gasometria. E o paciente tá com asma grave. Vai fazer o quê? Vai sulfatar, né? Então, assim, o medo de sulfato, ele é o top 1 ali do que acontece, né? E essa aluna em especial, ela mandou agradecer. Ela tinha feito, inclusive, o EPP. Sim. E aí, umas 2 semanas depois, ela foi, né? E aí pegou um caso de asma grave. Ela tava com muito medo de sulfatar. Sulfatou, pedi pra agradecer. Acho que até mandei pra vocês também, pra você e pro Henrique. E outra coisa que a gente vê bastante também é o manejo de recém-nascido, né? Então, o recém-nascido, principalmente nos locais, eles não têm acesso ao neonatologista ou então ao próprio pediatra mesmo para fazer o manejo. Então, a gente tem muita dificuldade no acesso no manejo da icterícia neonatal, que a gente auxilia bastante com as tabelas no grupo. A gente tem muito caso de recém-nascido com infecção neonatal precoce ou infecção neonatal tardia, seja ocular, conjuntivite. Hoje mesmo a gente pegou um caso de uma conjuntivite e uma celulite já periorbitária. Já estava cometendo bilateralmente esse olho de um recém-nascido que entrou na porta. Quando ela falou assim, doutora, eu não tenho acesso ao pediatra aqui, e aí aqui é realmente a porta de entrada. A gente orientou a internação do bebê. Então, hipoglicemia é outro fator, assim, que é um dos carros-chefes. Eu não tenho muita dificuldade de fazer essa correção endovenosa da hipoglicemia. Como é que faz o cálculo, como é que faz o... Kaique tem um e-book maravilhoso, né, mostrando todos esses macetes de como calcular a glicose, a 25%, a 50%, a soroglicose a 10%, que é extremamente importante você ter na mão ali para acessar rápido isso. Sim. Outra coisa que eu acho muito importante do grupo VIP é que realmente o feijão com arroz da pediatria, asma, bronquiolite, né, pneumonias em geral,
Mas assim, no grupo VIP, muitas vezes aparece, não é raro, apareceram casos graves mesmo de pacientes instáveis hemodinamicamente e que o primeiro acesso a uma UTI é a 200 quilômetros, é a 300 quilômetros. Então aí o manejo inicial vai ser feito ali na porta. E aí a gente auxilia. Tantas vezes a gente foi pro privado daquele aluno para auxiliar manejo de droga vasoativa, indicar intubação, indicar ali, fazer manejo de paciente, que com certeza esse paciente tem que ser manejado no ambiente de terapia intensiva, mas você não tem esse acesso imediato. E o paciente deu entrada ali na porta. Não sei se você lembra de um paciente que apareceu no grupo VIP, que era um recém-nascido indígena, que chegou com sangramento ativo. Ah, eu lembro. Sim. Você lembra? Faleceu ele, né? Faleceu. Ele é um paciente que chegou na porta pra colega, né, de noite, numa sexta-feira à noite, e aí a gente ficou até tarde com ela, acho que até meia-noite, 1 hora, ali calculando hidratação venosa dessa criança, plasma fresco congelado, enfim, tudo que essa aluna poderia ter feito para esse bebê, ela fez, né? Ela entubou o bebê, né? Mas infelizmente a criança já chegou num estado muito grave, com sangramento ativo, hemorragia, né? Provavelmente com doença hemorrágica do recém-nascido, com um paciente, né, da indígena, a gente provavelmente não fez a profilaxia com a vitamina K. Esse paciente já estava com sangramento ativo muito Esses tempo em pacientes casa. sempre são desafiadores, né? Sim. São muito desafiadores. Que os indígenas geralmente não fazem as vacinas, não fazem Exato. vitaminas. Uhum. Chegam quando o paciente está muito grave, né? E eu lembro dessa história que, inclusive, era um paciente de 2 meses, não, recém-nascido, né? Era um recém-nascido. Era um Tinha uns 15 dias de tinha vida. 15 dias de vida. E a base alimentar dele era mingau de maisena Uhum. e a preparação do mingau de maisena com leite integral mesmo. Ou seja, era um paciente megamente desnutrido, né? Já não teve toda aquela situação que a gente sabe que é a realidade do Brasil. A região de vocês tem muito paciente indígena? Na minha que chega? tem. Tá- Na minha Carla, tem. na minha não chega muito. Eu trabalhei o ano passado quase todo em uma cidade chamada Jacareacanga, que é 400 quilômetros da minha cidade. Uhum. Ó, pra você ver, é bem mais distante. Lá a gente tem mais de 130 etnias indígenas. E lá era assim, eu só tinha o soro, o oxigênio e muita força e muita esperança que tudo ia dar certo, né? Então, Que tudo ia dar peguei certo. muitos casos assim de crianças recém-nascidas que logo que nasceram, a base alimentar era caldo de peixe, então chegavam crianças muito graves, hipovolêmicas, desnutridas, gravíssimas, assim. Então, foi muito a realidade desse caso que a gente abordou lá. E falando um pouquinho sobre isso, que a gente o que é legal também, o que eu me sinto muito confortável e agradecida de trabalhar nesse grupo é que quando tem um caso grave, todos nós, tanto Kaique, Amanda, eu e até a Suzana, né, fica ali, todo mundo fica muito atencioso àquele caso, a gente Claro. pede para ligar, tô com dificuldade para entubar, me liga. Pede para filmar a criança, a gente pede para filmar todo o material, a diluição, tudo o que o aluno realmente precisa, né? Então, se eu tivesse esse grupo VIP anteriormente, é como eu digo, né? A gente trabalhava em um setor que era desgastante, a gente só pegava ficha verde, às vezes a gente passava Pedia por socorro, já cada aguentava mais, eu não situação. aguento mais o nariz escorrendo, não. Aqui. Então, às vezes, quando você tem um suporte, e um suporte ali que você consegue ter uma resposta rápida, você consegue trabalhar em locais melhores também. Porque você já não fica tanto com medo de chegar um paciente grave e você não ter ninguém para resolver. E o mais legal que eu também acho do grupo VIP é que tem muita gente que ainda não está trabalhando no setor que queria trabalhar, mas que usa o grupo VIP para estudar. Pô, legal. Então, assim, tem gente que chega no final do dia, como teve vários depoimentos de pessoas do Que PP. perguntam sobre daquele caso ali. Eu chego no final do dia, pego meu caderno e fico lendo lá o que vocês estão falando. O que fazer numa asma grave. Tem gente que já disse que já tá até expert em raio-x, tanto ver raio-x, porque basicamente a gente recebe quase uns 100 raio-x por dia, né? De tanto... Mas é muito raio-x. Então, a Priscila, que é a professora que responde mais, a aparecer mais de raio-x, mas também a gente dá ali nosso pitaco, né, amiga? De vez em quando eu dou um Pediatra tem pitacozinho que ali. saber. De vez em quando eu dou um pitacozinho ali no raio-x. Mas isso é bom, é a vantagem do grupo VIP, assim, falando de nós, profissionais, porque ele força a gente tá sempre se atualizando. Claro. Né? Então, assim, quando a gente pega casos clínicos muito diferentes da minha realidade, por exemplo, né, como esse paciente tal, com doença hemorrágica do recém-nascido, que hoje, como você tem a profilaxia, que é obrigatória do Ministério da Saúde, então não é uma doença que você comumente vai ver sempre. E aí você de repente pega aquela doença e se força a estudar. Isso aí, ó.
Só um adendo. Isso aí é mais um aluno entrando pro time da Aura Educação. É. Vamos lá. Bem-vindo. Bem-vindo. Mais um Vamos colega. conhecer, venha. né? E Vamos conhecer. Cara, e diz pra gente, o que que você tem visto assim, que te chama a atenção no grupo VIP, os erros comuns e como arrumar esses erros, como melhorar isso tudo? Então, Dá um pouquinho da sua visão. quando eu entrei no grupo VIP, também a convite Deu um medinho na barriga? Deu um friozinho na barriga? né? Quando eu vi ali 60 mensagens, eu falei, meu Deus, não vou Não dar vou conta. dar conta. Meu Deus, é muita coisa. Mas, assim, o que eu acho muito mais legal do grupo VIP, que é do simples ao grave, né? Então, a Amandinha, ela trabalha muito com pacientes graves, né, hoje. Hoje ela trabalha com pacientes oncológicos. Então, o choque séptico está na realidade da Amanda todos os dias. Parada cardiorrespiratória, intubação, Transfusão. Transfusão, é muita transfusão. então a gente tem pacientes assim lá no grupo, e isso também faz parte da minha realidade. E hoje também faz parte da minha realidade o consultório, né? Então tem muita gente que vai lá, tá lá na UBS, tá com uma dúvida assim, qual dose do ferro eu tenho que usar aqui para esse paciente? Qual antibiótico que eu uso aqui? Doutora, veio com HB de tanto, o que você acha? Isso aí Então, a gente você tá já ali- sabe, eu deixo tudo pra cá, aí, porque ela que... MIMAP, eu amo isso, gente. MIMAP. Então a gente está do simples, da UBS, até o paciente mais grave, né? E o que eu vejo, assim, do grupo VIP, é que a gente acaba entrando na realidade do aluno também. Então, o aluno, ele manda o caso pra gente, aí a gente resolve o caso, a gente consegue estabilizar o paciente. Às vezes o profissional que está lá, o aluno não conseguiu transferir isso para o paciente ainda permanece com ele no plantão. Aí mais tarde a gente está mandando mensagem. E aí, fulano, como é que o paciente está? Já dá para ajustar tal dose? Já dá para fazer outra coisa? Olha, corrija a manutenção. Então, hidratação, drogas, ajuste de dose, tudo a gente consegue fazer isso lá. E, não me deu medo em nenhum momento, porque eu amo fazer isso, né? Não é um trabalho, né, Amanda? A gente fica ali, às vezes, no privado, conversando. A gente estava até comentando sobre isso hoje, que antes de vir pra cá gravar o podcast, que os nossos alunos estavam muito quietinhos. Eu falei, aí a O gente que está acontecendo? vocês não estão tirando plantão Você não tá hoje? tirando plantão hoje. Ninguém tá Aí de plantão. ela queria hoje. vir, né? E eu disse assim, peraí, deixa eu ajudar só a calcular a dose da oxigênio que eu tava com... Se me tirar daqui, vou me perder. Então a gente entra na realidade, a gente é preocupado, né? Sempre a gente também tenta se atualizar. Então, por exemplo, icterícia, que é todo dia que aparece, às vezes tem alguma atualização, tem uma norma técnica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu sei que a nossa realidade maior, o nosso carro-chefe no grupo hoje é a bronquiolite, né? Que ainda é uma situação muito em alta no Brasil, né? Então, o nosso carro-chefe é a bronquiolite. E todo ano tem atualização da bronquiolite, então a gente tem que estar ali dizendo que não vai funcionar o xarope, não vai funcionar o corticoide, não vai funcionar, como o nosso amigo Henrique diz, né? Hidratação, oxigenoterapia e paciência. Muita Isso. paciência. E nossos colegas físios, né? É eles que mudam a realidade. Então não adianta fazer aquela receita grande com decloratadina, predizin, que não vai resolver. E a gente bate isso na tecla com nossos alunos, com todos os profissionais que estão lá no grupo VIP. E é engraçado que às vezes a aluna até mandou semana passada, falou assim, eu já expliquei pra mãe que não adianta. Não adianta, que não vai resolver eu passar xarope. E ela saiu daqui sem eu ter prescrito nada isso para ela. Então, eles já sabem hoje da importância. Eles já sabem, já tem até mais posicionamento em chegar no plantão e saber fazer o que é certo. E se tiver dúvida, a gente tá aí. Legal, legal demais. O que eu tenho visto também muito lá, questão de dose, né? Eles sempre têm dúvida na dose. Dipirona 10 miligramas, 25. Sim. Inclusive, eu faço vários macetes e eles falam, pô, você fez o macete e tá errado. Eu falei, não, é que existe uma variação. Dose. A dose ela varia, não tem aquele negócio muito fixo. Uhum. As doses, mas o que eu vejo também que eles erram muito e que a gente tenta colocar isso na cabeça deles de toda forma, é passar o caso clínico direito. Isso é o básico. Porque se ele não passa o caso clínico direito, é porque ele não investigou direito. E se ele não investigou direito, ele vai chegar a hipóteses diagnósticas erradas. Porque, cara, tem que fazer a anamnese corretamente. O exame físico. Tem a identificação do paciente,
a idade, o peso, a queixa principal, a história da doença atual, a história pregressa, vacinação, tem que ter tudo isso para você chegar. Né? Eu vejo que muito chega assim, o paciente chegou com desconforto respiratório, está saturando 89, o que eu faço? Calma, tem quantos anos? Qual o peso? Qual a história da doença? Qual a queixa principal? Como é que é a HDA? Pô, só me falou o exame físico, como é que você vai chegar a um diagnóstico? E provavelmente se ele te falou só o exame físico, ele não perguntou, porque esse paciente pode ser uma cardiopatia congênita, pode ser um desconforto respiratório por pneumonia, pode ser uma cetoacidose diabética, ou pode ser tanta coisa. Então passem o caso direito. Gente, não adianta. E eu falo muito também, tem dois tipos de médico, né? Eu até brinco, tem o médico e o médium. O médico é o que bota a mão no paciente, ouve, enxerga, bota a mão, sente o cheiro, usa todos os sentidos. E tem o médium, porque a pessoa chega lá, não fala nada, tira a blusa, não examina, não tem como ser bom desse jeito, Não, e concorda? não tem como examinar a criança, né? A criança não fala direito. A criança não vai. É igual, inclusive no próprio app. Não, eu joguei um caso ali de dor abdominal e eles estavam procurando ali sinais clínicos de uma apendicite como se fosse um adulto, né? Entendi. Bloomberg, descompressão brusca e criança. Eu acho até bom criança pequenininha não falar, sabe por quê? Porque não te induz ao erro, pô. Você examina, você tem que examinar. Porque o adulto pode mentir um monte de coisa. Exato. Ali não. Mas se você não meter a mão na massa, como você falou, se você não botar a mão no paciente, você vai comer bola em várias situações. Inclusive no desconforto respiratório. Quantas crianças a gente pega que tá sorrindo ali, que levanta a camisa ali, a criança tá só tiragem subcostal. Exatamente. Saturando. Quantas vezes vocês já pegaram assim um retorno que o médico anterior, que atendeu o primeiro, falou assim, essa criança tá com febre e tosse, mas eu não vi nada. Aí pedi raio-x, exame de sangue, tal. Aí você vai reexaminar, tá com taquipneia, tá com tiragem. Porque não olhou, porque ela não vai fazer isso em uma hora que foi fazer o raio-x. Exatamente. Assim, pode até fazer, mas é o mais raro, Exatamente. né? E a história clínica ela é tão importante que a pediatria, eu costumo até falar isso no EPP, que a pediatria, as doenças, elas são classificadas de acordo com idade. Por exemplo, recém-nascido é um outro tipo de pensamento, é um outro tipo de doença. Perfeito. Então, um recém-nascido que sente uma dor abdominal, a gente não vai pensar em apendicite. Calma, a gente vai pensar numa enterocolite, né? Cólica do lapelino, cólica da isquesia. Enfim. Passou Vocês viram que a gente não falou em apendicite, obstrução intestinal? Exato. Então, passou de recém-nascido, passou de 1 mês para frente, até 2 anos, tá com uma febre, com um desconforto respiratório. Calma, a gente vai pensar mais em causa viral, a gente não vai pensar tanto em causa bacteriana a princípio. Então, às vezes, quando você coloca lá, paciente fulano de tal, 2 anos, já a nosso pensamento de professor e pediatra, a gente já vai para um outro grupo de doenças, né? Então, quando você só coloca um sinal clínico, né, com uma queixa principal, sem exame físico, sem contar antecedentes pessoais, se o paciente já foi internado, se já não foi internado. Então, por exemplo, um paciente com 2 anos, que já teve 3 internações por pneumonia no último ano. Poxa, esse paciente a gente já não pensa mais em uma bronquiolite simples, pode até ser, mas a gente já pensa num caso de um paciente que já tem uma comorbidade pulmonar, já tem um acometimento pulmonar ali. Então, essa questão do caso clínico bem falada aqui, ela deve ser muito importante. E você, que é médico, que você... eu sempre costumo falar para os alunos do EPP. Gente, vocês trabalham com crianças, não tenham preguiça. Não tenham preguiça. A criança, ela não fala, mas quando ela começa a dar sinais, gemindo, sonolência, examinam tudo, porque, como o meu antigo chefe falava, nunca confie no sorriso de uma criança. Às vezes a criança ela tá sorrindo aqui para você, daqui a pouco ela tá em choque séptico. Então, se você não examinar... É muito comum na minha realidade. Se você não examinar de maneira correta, de maneira céfalo-caudal, vendo todos os sinais clínicos da criança, você pode perder essa criança daqui a 1 ou 2 horas. E até para ensinar um pouquinho a galera que tá vendo a gente aí, por exemplo, o paciente está com febre de 38 graus há 3 dias. Não é assim. A febre começou quando? Começou súbita, começou progressiva, melhora com antitérmico, tá voltando de quanto em quantas horas, ela tá em melhora, tá em piora. Você viu a semiologia da febre, como eu falei? Não foi só febre há 38 dias. É que nem a tosse há 3 dias. Tá bom, começou como? Começou seca, tá produtiva, tá piorando, tá melhorando, tem secreção, não tem? Exato. Então tem que destrinchar isso, porque as doenças, a gente faz o diagnóstico de 80% das doenças só com exame clínico, pessoal. A mãe me falou ali, eu comecei a perguntar, 80% das vezes, 20% das vezes o exame físico
vai mudar alguma coisa, mas 80% eu já sei o que ela tem ali. Eu só vou pra ver se tem alguma complicação ou não é verdade? Tem criança que faz tosse porque piorou mesmo ali do quadro, evoluiu de um resfriado e ele complicou com uma pneumonia. E essa criança vai dar sinais de alarme, começou a tomar tosse, que antes era seca, agora ficou produtiva, começou a voltar a ter febre, caiu o estado geral, ter dor torácica. Então, essa criança, ela acaba fazendo, né, um quadro. A gente tem um diagnóstico diferencial de pneumonia. Outras crianças a gente tem que vive com tosse, ali fazendo broncoespasmo, quando faz esforço ali, tá no pula-pula, tem aquela tosse seca associada a vômito. Ali quando vai escutar só sibilo, né? Criança ali com broncoespasmo, que o único, às vezes, diagnóstico, né, da asma é esse, é a tosse. E aí, o único sintoma da asma, né, é esse, a tosse. E, enfim, pode ser pós-resfriado mesmo, aquela tosse que vai sair sozinha. Então, o que o Kaique tá falando, que a anamnese ia destrinchar a história, isso é essencial pra gente poder, senão a gente vai fazer aquele overdiagnose, vai ficar diagnosticando excesso de pneumonia em crianças que não tem. Se não passa o caso direito, a gente fica perguntando. Então passa o caso dele certinho. Levem isso para a rotina de vocês. Que a principal ferramenta do médico é conversar. Não tem outro jeito, conversar, pegar, sentir, olhar. Meninas, seguinte. A gente sabe que hoje no Brasil tem por volta de 600 mil médicos formados. E a previsão é que daqui 10 anos, 1,2 milhão de médicos aí que vão sair no mercado brasileiro. E vagas de residência a gente tem 16 mil. Nossa. Então formam mais ou menos 30, 35 mil médicos que não vão conseguir entrar na residência, apesar de querer, eles não vão conseguir. Sim. E a gente entende também que cada um tem seu momento, tem sua fase, que tem pessoas que não têm condição de fazer uma residência, não tem como pelo momento de vida, ou não querem, porque a residência não é o único caminho. Antigamente tinha-se muito preconceito, né? Acho que hoje isso está mudando muito. Não que a residência não seja importante, mas tem pessoas que querem fazer e que não querem, que não vão conseguir, não vão dar conta de passar, ou não conseguem diminuir o padrão de vida porque tem que sustentar filho, pai, mãe, família, enfim. E é aí que eu acho que a gente entra e dá um passo muito importante, criando as pós-graduações. E eu acredito tanto que uma pós bem estruturada, com planejamento, com acompanhamento, pode mudar a rotina e você pode se tornar um profissional até melhor do que o residente, eu não tenho dúvida disso. Que tá aqui um exemplo vivo, que é a Amandinha. A Amandinha é pós-graduada, eu chamei ela para os meus treinamentos, ela é uma médica excelente, muito melhor do que muitos que eu já vi no mercado. Aí, e eu trouxe ela aqui para perto da gente, para ela, não para provar, né? Porque eu já sabia que ela era muito, muito boa. E eu quero que ela mesmo dê esse depoimento para vocês de como a pós-graduação pode transformar a vida e que residência não é o único caminho. Pessoal, eu, como falei para vocês no início, sou Amanda de Belém do Pará. Eu formei médica no final de 2019, início de 2020. Comecei a trabalhar na época da pandemia, então meus pais na época ficaram desempregados, então precisei assumir todas as contas de casa. E eu disse assim, ó, agora não dá mais, né, pra eu fazer residência e como é que fica a minha família? Eu já tinha me sustentado ali aqueles 6 anos da faculdade de medicina, que eram tantos anos aí que você vai fazer faculdade de medicina, você não tem como trabalhar junto, você só estuda. E aí eu falei assim, vou ficar mais 3 anos sem só fazendo a residência, então não vai dar, eu vou precisar trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar na pandemia. Com uns 2 meses de pandemia, os meus professores de pediatria começaram a me chamar para trabalhar nos plantões da pediatria. Sabe aquele plantão de, vem aqui, não, Amandinha, você sempre gostou de pediatria, você sempre gostou de pediatria, vem aqui, não sei o que. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a gostar, comecei a me interessar. E aí eu sempre fui muito pé frio nos plantões, assim, tudo acontecia. Aí eu disse assim, meu Deus, não é possível que esteja tudo acontecendo assim. Eu peguei e fiz de tudo já no plantão. Obstrução intestinal, pneumonia com derrame pleural volumoso, apendicite, deficiência de 16PD, brincava de pira no meu plantão. Era todo dia, era mais 3, você lembra? Toda a população de 16PD tava no plantão da Amanda, né? Era a minha totalmente envezada. Tinha uma mãe que ela chegava no plantão, que ela dizia assim pra mim, eu sou paciente da doutora Amanda, que o filho dela tinha 16PD, e eu já tinha minha lista, né? Todo dia ela atendia, então minha lista estava na cabeça. Aí ela dizia, sou paciente porque ela sentia segurança das medicações que eu ia passar, que não ia causar hemólise na criança dela. Ela não precisava ficar repetindo, né? E aí ela falava isso todo plantão. Então eu comecei a tirar esses plantões na pediatria. 1 ano depois eu resolvi fazer, não, vou fazer uma pós,
para melhorar o meu conhecimento. Já que eu Não foi a fazer- minha, porque não existia Não ainda, né? existia. Não existia, mas eu fiz a pós e junto eu me matriculei no seu curso, no Foi. método da IP, justamente para florescer o que eu tinha, né? Disse, Melhor não, que vou- muita pós, hein? Exatamente, não, com certeza. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Eu disse, não, vou começar a fazer uma pós, e aí, porque eu quero ampliar meus conhecimentos. Mas assim, gente, a pós do Kaique é muito diferenciada, porque o diferencial aqui é que o professor pega na mão, ele tá ali fazendo esses encontros, coisas que eu não tive na pós que eu fiz. Mas eu sempre fui muito, como dizer assim, eu fui muito bem relacionada. Então, eu E nunca perdi. proativa, né? Eu nunca perdi os contatos com os meus professores da faculdade. Então eu sempre ia com eles, eu pedia pra acompanhar, eu pedia dúvida, eu tirava dúvida e não sei o que, eu ligava, né? Eu fazia um grupo VIP com os meus professores da faculdade, a diferença era essa. E aí eles me ajudaram muito, né? Muito, 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 muito mesmo. E aí eu comecei a sair da porta, porque começaram a me chamar pra trabalhar em outros locais. Ah, eu vou ir trabalhar aqui na enfermaria, vem fazer visita em alojamento conjunto. E eu sempre fui aceitando desafios. Ah, eu quero, eu gosto de trabalhar assim. Porque em enfermaria eu gostava de pensar no pós-diagnóstico, gostava de ser aquele médico que vai resolver a vida do paciente. Então gostei de trabalhar isso. Desde 2022 trabalho com enfermaria com paciente e enfermo mesmo. E aí em 2023, meu professor, que também hoje é professor da pós, Dr. Denis Cavalcante, né, professor da pós de neonatologia, disse assim, ó, você quer aprender a fazer sala de parto? Aí eu falei assim, quero. Ele falou assim, não, então eu vou te ensinar. E aí a gente começou a fazer sala de parto, né? Eu fazia junto com ele sala de parto. Me ensinou assim do zero, igual você faz assim hoje com seus alunos após, me ensinou do zero. E calcular tudo, VIG, hidratação venosa, e manejar o recém-nascido grave, e tirar dúvida. E até hoje eu tenho um grande carinho por ele, sou amiga dele, assim, da gente discutir casos de pacientes nossos, da gente trocar ideia. E aí, e eu fui crescendo, fui começando novamente em 2022, comecei a fazer sala de parto, já tenho 3 anos fazendo isso, gosto muito disso, né? E terminei a pós, e isso me abriu muitas, muitas portas. Em final de 2022, eu fui chamada para trabalhar no hospital que hoje eu amo trabalhar, que é o Oncológico Infantil, o Otávio Lobo lá em Belém, que é com crianças perfil oncológico. E aí, quando me chamaram, eu fui bem sincera, eu sempre fui muito bem sincera, ó, não sou pediatra com registro, né, de URQE, mas tenho pós e tal, e a colega falou assim, não, venha conhecer aqui o serviço. Quando eu cheguei lá para conhecer a primeira vez, tinha tanta intercorrência naquele hospital que eu falei assim, não vou trabalhar aqui não tenho capacidade técnica. Não vou dar conta. Não vou dar conta. Eu falei assim, não vou dar conta. Era parada, menino convulsionando, chocando. Eu falei, mas como? Eu não vou dar conta disso. Não vou dar conta disso. E aí a colega falou assim, não desiste, vamos. Aqui eu te ajudo, a equipe se ajuda e tal. E eu comecei a trabalhar em 2023, eu tenho 2 anos também já trabalhando no local. E sou hoje apaixonada. Atualmente eu trabalho só lá com os pacientes da oncologia pediátrica, né? Com as complicações pediátricas clínicas. E trabalho também na sala de parto e UTI neonatal. Então, assim, após me abriu grandes portas, um network incrível. Quando você une a prática com a teoria, em 3, 4 meses, se você for uma pessoa proativa, Exato. dedicada, inteligente, não tem como não evoluir. Exato. Eu até costumo falar com os profissionais aqui da Auro, que é o período de rampagem. Eu trago, por exemplo, um vendedor para a Auro Educação. Ele pode não saber nada. Eu preciso de 3 meses para deixar esse cara bom. Se ele for dedicado, se ele for proativo. Porque Exatamente. técnica a gente consegue ensinar. Eu não consigo ensinar tesão. Brilho no olho, como eu falei para vocês. Agora, técnica, pô, é muito fácil. Então não precisa ficar 2, 3 anos. Se quiser, faça, mas tem como. Tem um caminho alternativo Exato. muito bom também. E eu queria falar para vocês, olhando nos olhos de vocês, que é o seguinte: eu acredito muito em vocês e muitas vezes eu acredito mais em vocês do que vocês mesmos. E os verdadeiros heróis para mim da medicina, na pediatria, na urgência pediátrica, são os médicos que não são residentes. Os residentes também, eu sou residente, eles são heróis, mas os verdadeiros heróis são médicos como você que estão assistindo a gente, que não tem residência e está atendendo criança. Sabe por quê? Porque independente das condições, dos subsídios, do hospital que você está atendendo criança. Por isso que você tem que se profissionalizar. E como eu falei no início da conversa, eu acho que eu falei isso, que o médico que fez residência, tirou RQE, geralmente ele só está na porta, na emergência, nos grandes centros. No restante do Brasil inteiro são os médicos generalistas, porque não tem pediatra para todo mundo. O Brasil é um país continental com 220 milhões de habitantes.
A gente não tem todos esses pediatras. Por isso que eu acredito muito em vocês e vou sempre colocar minha cara a tapa. Eu vou estar aqui defendendo vocês porque eu acredito muito, muito, muito em vocês. E eu tô aqui para pegar na sua mão e te ajudar a chegar onde você quer. Aline. Então, vamos lá. De novo, quem ainda está assistindo agora, começou agora, eu me chamo Carla Araújo, faço parte da Auron e eu fiz residência. Eu fiz residência lá em Belém. E quando eu entrei para a residência, o meu pensamento era esse: eu só vou conseguir ser uma boa pediatra se eu fizer uma residência. Então, eu não conhecia esse mundo da pós. Eu terminei a faculdade, na minha faculdade, todos os meus professores, vocês têm que fazer residência, residência, residência. Então, eu nem sabia da possibilidade que existiria fazer uma pós. Então, eu entrei na residência não tendo condições de fazer residência. Então, já foi ali uma carga muito pesada. E eu sempre costumo falar para os alunos assim: você quer fazer residência? É uma experiência incrível, você vai ter muita prática, mas coloque na sua cabeça que você vai ganhar pouco e vai trabalhar muito. Então, se você tiver a condição financeira E psicológica. psicológica. Porque o burnout, o assédio moral que muitas vezes você sofre, Exato. ninguém fala dessa parte da residência, né? E tem residências e residências. Tem residência que Isso. você aprende Boa. e tem residência residência que você vai que você tocar não aprende. serviço. Por exemplo, lá na minha residência, sei lá, tinha 50 médicos. O que era bom mesmo era 5, 6, o resto. Mas pode prosseguir. E aí eu sempre costumo falar isso. Poxa, coloque na ponta do lápis, porque tem gente que fala assim: eu só vou ser uma boa pediatra se eu fizer residência. Mas tem 3 filhos para sustentar, tem a mãe que depende, e às vezes ali o marido não consegue trazer uma boa renda, né, pra dentro de Você casa. falando sobre isso, eu quero que você fale do fato que aconteceu esse final de semana, que me deixou muito emocionado. Aquilo lá que você já sabe que aconteceu, eu Sim. quero que você fale para eles, para você ver o que as pessoas colocam na mente das outras e elas acreditam e vão sofrer a vida inteira se continuarem acreditando nisso. Por favor, Karine. E aí a gente falando sobre isso nesse final de semana, né, conhecemos alunos do Brasil inteiro. Inclusive, 18 alunos entraram na pós-graduação esse final de semana. Muito bom. E conheci uma aluna que eu, inclusive, ganhei bastante empatia É da tua com cidade, ela. ela não? Não, Ah, eu achei que ela era da tua cidade. ela é de Manaus, do interior de Manaus. E assim, ela já tá há quase 4 anos aí na prática e ela não era feliz. Ela só chegou pra mim e falou assim: eu só acho, você fez residência, né, e tudo. Eu falei: fiz. Ela: pois eu não sou muito feliz, assim, no que eu faço, porque eu não fiz residência, eu não tenho RQE. Aí eu falei assim: não, mas calma, vamos conhecer a tua realidade. Ela: não, hoje eu tenho família para sustentar, hoje eu tenho um padrão de vida para sustentar, e eu fico meio receosa de largar tudo e entrar na residência para ganhar uma bolsa. Então eu não vou conseguir. Eu falei: e que impede você de ser uma boa pediatra? Só porque você não faz residência? Sua realidade é totalmente diferente, né? Você não tem condições financeiras para assumir uma responsabilidade no E momento. quem E tá tinha tudo colocado bem. isso na cabeça dela? E aí foi quando ela falou, né? Falou assim: não, eu tenho esse pensamento porque uma vez eu passei, ela inclusive passou na residência, em 2 residências, só que devido a essa realidade toda dela, ela teve que desistir. E ela postou isso na realidade dela, que ela ia desistir, que ela estava indo pro interior, junto com a família dela, para sustentar. E uma pessoa foi lá no Instagram dela e escreveu um texto imenso falando que ela não ia ser uma boa profissional se ela desistisse daquilo, ou seja, que ela não ia ser uma boa profissional se ela não fizesse residência, né? Aí foi o argumento que eu falei pra ela: olha, vamos lá, eu fiz residência. Eu fiz residência. Nesse seu pensamento, de que se eu não fizesse residência, eu não seria uma boa pessoa. E eu vou dizer uma coisa pra você: se eu tivesse conhecido a Amanda e Kaique antes da realidade de pós, eu não teria passado pelo que passei. Então, veja, você tem 2 alternativas hoje. Você tem uma alternativa de ser sim uma boa profissional, porque tem como você ser uma profissional. Só o fato de você se colocar na prontidão, de querer aprender, de querer ser diferente, com uma pós-graduação, já coloca você destaque de muita gente que fez até residência, porque tem gente que entra na residência e acha que o professor pediatra ali vai fazer tudo por ele e no final das contas ele vai ser um bom pediatra. Não é assim. Lá na residência, ou você coloca a mão na massa, né? ou você coloca a mão na massa, ou você vai pra prática, ou você estuda, ou você não é um bom médico. E a pós não é diferente.
Na pós você vai ter que sentar ali, olhar as aulas dos professores, estar nos encontros toda quarta-feira, ir atrás de professores, né, como a Amandinha fez, que foi atrás, determinou tempo para isso, para ir lá sem ganhar nada em troca, para aprender a fazer uma sala de parto, para aprender a fazer uma sala vermelha. Então foi essa conversa que eu tive com ela. E eu falei assim, olha, se essa pessoa foi no seu Instagram, perdeu o tempo dela para escrever um texto para você dizendo que você não ia ser uma boa profissional, você acha que essa pessoa é uma boa profissional hoje? Eu falo muito isso, quem é feliz não enche o saco Quem é feliz de de ninguém. não- Quem tá prosperando, quem tá produzindo, não tem tempo pra... Você já percebeu que você nunca é criticado por alguém que tá abaixo de você, ou alguém tá acima de você? É sempre por quem tá abaixo. de você. Quem tá construindo o Brasil, quem tá ajudando o Brasil, só te leva. Não tem tempo, cara, não tem tempo. E aí, no final da conversa, ela olhou assim pra mim e falou assim: Ah, muito obrigada pelos seus conselhos. Eu tenho um propósito de vida de ajudar a realidade da minha família, a realidade das crianças da cidade onde eu moro, porque ela também mora bem distante, ela mora no interior de Manaus. E eu só queria me sentir um pouco mais segura. Eu queria só vir, inclusive, para o app, porque eu queria, quando eu tivesse lá no plantão e chegasse uma criança grave, eu queria me sentir segura para atender e resolver o problema. Aí, quando a gente estava lá no momento bem legal que a gente tem aqui na app, das pessoas que decidem fazer a pós, decidem mudar a realidade, eu chamei ela e falei que ela tinha um propósito de vida e ela tinha que fazer parte do nosso time, porque eu acreditava muito nela. E ela já era uma boa profissional só por ela ter tirado o final de semana inteiro para ficar com a gente, ter contado a história dela, ter abrido o coração dela pra gente. E assim, ela vai ser uma boa profissional, sim, porque ela vai fazer o nosso curso. Até me arrepiei. Vai, vai se dedicar como ela já é uma pessoa dedicada. E ninguém mais vai dizer que ela é uma péssima profissional. E muito menos uma péssima pediatra. Claro. Né? E só para deixar claro, a gente não é contra a residência. É porque a gente fez A residência. gente fez. Não é um contra o outro, é um e o outro. E que os dois caminhos são possíveis, são válidos. E você tem que fazer o que está nas suas condições, no seu coração. E que tem vaga para todo mundo, que é bom. E eu te digo sempre, vou continuar dizendo sempre para as 3 câmeras aqui, o seguinte, eu tô sempre aqui para você, desde que você não seja um bunda mole. Se você quiser melhorar, se você quiser transformar, se você gostar de estudar, de estar perto de gente boa, eu tô aqui para pegar na sua mão. Agora, se você quer ser um médico que não quer se especializar, não quer estudar, não precisa nem olhar meu podcast, não precisa nem me seguir nas redes sociais. Se tá seguindo, pode me bloquear, que tá tudo bem. Agora, se você for foda pra caralho, eu tô aqui para pegar na sua mão, porque aqui eu só aceito os melhores do Brasil. Perfeito. É isso, galera. Obrigado. Foi um prazer Prazer estar aqui com vocês, tá? A gente tem essa semana inteira junto aí. Vocês vão ter que me aturar. Eu só queria que vocês dessem um recado final pro pessoal que tá assistindo vocês, para estar nos assistindo e deixar as redes sociais de vocês para eles seguirem também. Show. Pode Começar ser, com a então. Amandinha? Mas A Amandinha, se deixar aqui, ela conversa 2 horas, viu? Como vocês viram, falo bastante, né, pessoal? Eu gosto, tá? Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Mulheres. Eu adoro falar, tenho necessidade de falar. O meu recado é que sempre cresçam profissionalmente, pessoalmente, independente. Façam parte do time Aura Educação. Vocês aqui é mais que um time, uma família. É uma família. A gente está sempre próximo. A gente poderia ter voltado aqui para Belém, voltado no outro final de semana. A gente faz questão de ficar aqui confraternizando aqui com a Inclusive, ontem até a Amandinha fumou um charuto, hein, Amandinha? Não sabia nem se podia falar isso. Não, Então corta isso, não corta não, deixa. E aí, Ficou sem graça, tem que bichinha. cortar, viu? Que a minha mãe confia nela. Deixa, não corta. Vai lá, mano. façam parte desse grupo, tá? Façam parte do grupo VIP, estudem sempre, cresçam sempre, como o Kaique fala, gente feliz não enche o saco de ninguém, então não fiquem acreditando em quem vai querer desmerecer vocês. Façam a parte de vocês e só isso a gente vai conseguir levar, só se a gente leva pediatria pra todo mundo, pra todo local do Brasil. Sejam bem-vindos aqui, podem me seguir no Instagram, @AmandaMMota. Beleza. Então, galera, eu acho que de tudo aqui, se vocês assistiram meia hora do que a gente tá falando de tudo, vai fazer tudo muito sentido na cabecinha de vocês. O meu conselho
é que vocês sigam os sonhos de vocês. Não importam o que o vizinho acha, o que um amigo sem graça acha, ou o que um professor de vocês às vezes deixou de mau conselho. Então, sigam os sonhos de vocês, acreditem em vocês, tá? Tem profissionais que estão no mercado e que não são felizes e acabam dando esses conselhos, né? Falando que tem que fazer residência, tem que fazer, ou nem não escolham mais pediatria, porque pediatria, a gente escuta muito, né? Ah, pediatria não dá dinheiro, Não dá etc. dinheiro, não dá futuro. Mas sigam o que vocês sonham e que vocês querem ser, né? Nós estamos aqui para acreditar em vocês. E nós acreditamos de verdade, né? Então, nós acreditamos que vocês vão sim conseguir hospitais melhores, vão sim conseguir empregos melhores e vão sim fazer o propósito de vocês, né? Que é salvar crianças. E tem muita criança precisando aí de 1% de vocês, porque tem muito médico também que não estuda criança, que acha que sabe tratar criança e às vezes trata errado e acaba acontecendo uma fatalidade. Então, se 1% da população brasileira, dos médicos, se dedicarem pelo menos um pouquinho para salvar as crianças, a gente vai fazer uma realidade brasileira diferente. Vamos ver crianças crescendo, crianças chegando até 60, 70 anos de idade, que é o que a gente almeja, tá? Então, venham para a Aura Educação, venham participar do nosso time, a gente está aqui para acolher vocês, tá? E deixo aqui meu Instagram, doutora Carla Araújo. Me sigam lá, a gente vai postar muita Carla coisa. com K ou com C? Carla com K, tá? Vamos sempre estar postando muitas coisas daqui, muitas dicas, né? Nossa realidade, como é que a gente trabalha aqui na Aura Educação. É isso, é isso. Inclusive o que ela falou aqui, que pediatra não ganha bem, isso é uma falácia. Hoje o Brasil tem uma falta enorme de pediatras, os plantões de pediatria são muito mais remunerados. Todo mundo que quer acompanhar seu filho precisa de um pediatra, paga uma consulta boa, inclusive protocolos, enfim. Isso é uma falácia. Podem fazer pediatria que vocês vão ser médicos de sucesso, com certeza. Meninas, obrigado por tudo. É um prazer ter vocês aqui. Prazer. E vamos com tudo. E lembrando, se vocês têm interesse em saber de algum treinamento da Aura Educação, só clicar no link que está na descrição do vídeo, preencher o formulário e alguém da minha equipe entrará em contato. Beijo, valeu!